Seja bem-vindo a mais uma live de quinta-feira. Hoje eu vou mostrar para você o que você precisa ter e saber para construir um dashboard no Excel. E esse é mais um atalho que vai te ajudar a ser promovido trabalhando menos. E antes de a gente se aprofundar, no assunto, vamos entender, o que não é um dashboard. Então, quando a gente fala em dashboard não são tabelas, não é planilha, dashboard não é uma planilha com um gráfico do lado, não é um simples conjuntos ali de gráficos, vários gráficos um do lado do outro. O que vem a ser um dashboard? Quando a gente fala em dashboard, ele é um painel automatizado. E nesse painel, a gente tem, então, ele reúne o que é mais relevante ali de informações, de resultados para a empresa. Então, ele é feito para tomada de decisão. É isso que é a principal finalidade de um dashboard. Então, ele transforma ali as informações que a gente tem em tabelas, planilhas, relatórios, numa interface onde a gente tem ali informações claras e objetivas, em que a gente bate o olho ali naquela tela e a gente já consegue com muita facilidade fazer a interpretação dos dados ali, dos resultados que estão acontecendo. A gente pode até fazer uma analogia ao dashboard como se fosse um mapa mental. Um exemplo, vamos supor que você lê um capítulo de um livro e você vai querer fazer um resumo desse capítulo. Então, você poderia fazer esse resumo escrito, Você tem ali toda a parte escrita do seu resumo, ou você poderia fazer um mapa mental dele. O que eu quero dizer com mapa mental? Você pode utilizar ilustrações, desenhos e puxa uma setinha para lá, coloca apenas algum simples texto ali, pequeno texto para chamar atenção, para destacar. Enfim, você tem aquela folha, esse mapa mental, muito mais ilustrativo, muito mais fácil, de a gente ali bater o olho e já interpretar o que quis dizer aquele capítulo, aquele resumo. Então é muito melhor do que a gente ficar lendo alguma coisa ali escrita. E é a mesma coisa quando a gente fala em dashboard. A gente pode, ao invés de ter ali tabelas com vários números, resultados, a gente tem um dashboard, que seria o nosso mapa mental. A nossa tela que reúne todas essas informações de uma forma bem clara e objetiva. Agora você vai falar para mim, Nossa, Luiz, mas então por que saber fazer um dashboard, saber construir um dashboard? Vou dar alguns motivos aqui para você. Primeiro, que as empresas estão buscando dashboards para tomada de decisões. Buscando quem faça isso. Por quê? Porque o que as empresas querem? Elas querem economizar tempo e querem ter mais assertividade nas suas tomadas de decisão. E é exatamente o que o dashboard permite. Isso, O dashboard permite essa clareza de fácil interpretação, essa tela, esse painel de fácil interpretação, que vai justamente isso, economizar o tempo e ser mais assertivo na tomada de decisão. Só que aí tem o porém, poucas pessoas hoje em dia sabem fazer de fato um dashboard. Esse dashboard que fica de fácil interpretação, que fica bem visual, fica dinâmico. Então há uma escassez no mercado disso. E aí podem ocorrer então duas situações. Ou no seu trabalho, a empresa solicitar para você um dashboard, então por isso que você já precisa ter esse domínio. Ou, olha só que interessante a oportunidade aí, Você pode, por mais que a empresa não te solicite, você pode fazer um dashboard
para demonstrar ali seus resultados, análise, demonstrar um dashboard numa reunião, né, dentro da sua empresa. É uma oportunidade de você se destacar, justamente por essa escassez do mercado. Inclusive, olha só, a empresa também, ela pode... perdi o fio aqui da meada. A empresa, então tem duas situações, ou ela solicita você fazer, ou ela não... agora eu lembrei que eu ia falar. A empresa, pequenas empresas, geralmente, escritórios, né? Muitos não têm o conhecimento ainda do que é um dashboard, que essa ferramenta é importante, agiliza bastante a tomada de decisão, a economia do tempo, a assertividade. E isso é o que é interessante, a oportunidade de você se destacar. Além disso, você pode, com o conhecimento, você sabendo construir dashboards, você pode buscar outras oportunidades aí no mercado, melhores oportunidades de trabalho. Tem um outro lado também, onde você pode monetizar com dashboards. Você pode prestar serviços como uma renda extra, por exemplo. Que como há uma demanda por dashboards por parte das empresas, você pode prestar esse tipo de serviço. Então, é uma oportunidade aí para você se destacar e alavancar, avançar na sua carreira. E aí, vamos lá. O que você então vai precisar ter para construir um dashboard? Primeiro de tudo, né? Você vai precisar ter um computador, ou onde você trabalha vai precisar ter um computador. Porque não é possível a gente fazer um dashboard no celular. Através do Excel do celular, né? Tem Excel no celular, mas não dá certo. O Excel do celular não é o mesmo que a gente usa no computador. Então, você vai precisar de um computador. Aí você pode falar para mim, né? Nossa, Luiz, mas meu computador é muito velho. Ou o computador lá na empresa, nossa, é tão velho, tão devagar. Olha, na verdade, não precisa ser um super computador, né? Aquele computador Ferrari cheio de uma configuração arrojada, rápido. Basta que o computador tenha, por mais que ele seja antigo, velho, basta que ele consiga ali ter o Excel. Se o seu computador lá ali já tem o Excel, é o que basta. Você vê, aqui em casa eu tenho 2 notebooks, que eu e a minha esposa a gente usa bastante, né? Cada um fica aí num computador. E a gente tem um deles, ele tem mais de 5 anos. Então é um computador velho, ele não é rápido, tão rápido assim, igual o outro que nós temos. E você vê, eu tenho um Excel 2010 nele, que é uma versão já 2010, versão 2010 para cá já tem 11 anos de defasagem. Mas mesmo assim, é um computador que eu desenvolvo os dashboards nele, inclusive desenvolvo muito dos conteúdos que eu dou aqui nas redes sociais. Então, não precisa ter ali um ótimo computador e basta que ele tenha ali o Excel. E também, qual que é, né, a versão? Qual a versão do Excel que eu preciso ter? A versão, o que é recomendável, né? O que é ideal, que precisa? Ter no mínimo a versão 2007 do Excel. E você vê, a versão 2007, a gente está falando aí de uma versão de 14 anos atrás, né? Já é antiga, mas é o suficiente já que você consegue fazer um dashboard. E por que eu falo do 2007? Porque o 2007, se a gente pegar ali no histórico das versões do Excel, teve versões do Excel antes dessa versão de 2007, mas foi justamente nesta versão que a Microsoft ela fez uma revolução
não só dentro do Excel, mas como em todo o pacote Office, né? Quando eu falo pacote Office é o Word, PowerPoint, Excel, o Outlook, o Axis, todo o pacote Office, né? Todos os programas. E nessa versão de 2007 que ela fez uma transformação em toda a interface ali do Office, do programa, adicionou algumas funcionalidades novas, alguns recursos, tanto que até a extensão do arquivo se modificou. Antes, no caso do Excel, era XLS, passou a ser XLSX, um arquivo de Excel. Então, assim, esse foi um marco, né? No histórico das versões do Excel, foi um marco. Então, a partir dessa, você já consegue desenvolver ali bem um dashboard, por exemplo. Obviamente, como a gente está falando de 14 anos atrás, durante todos esses anos vieram aparecendo outras versões e a Microsoft foi aprimorando alguns recursos, otimizando, né, algumas funcionalidades ali que permite com cada vez mais a gente faça com mais rapidez, com mais agilidade as coisas dentro do programa. Então, quanto mais recente for a versão, melhor. Inclusive, no meu método, né, o Excel de alta performance, ali no decorrer dos módulos, das aulas, eu vou mostrando, né, todas as funcionalidades do Excel e eu sempre vou apontando, olha, essa funcionalidade aqui, ela passou a existir a partir de tal versão. Aí, caso você não tenha essa versão, você pode fazer esta mesma coisa através de outros recursos ou de outra forma. Porque ao longo de todos esses anos vieram aparecendo versões e a gente sempre tem que ir se adaptando e também nos atualizando, né? E aí, então, isso é o que você precisa ter. Basta ter ali um computador com o Excel. Sobre o computador, o que não precisa ser, então, por mais que ele seja antigo, não precisa ser o melhor, você vai conseguir de todo jeito. E agora, o que você vai precisar saber? A primeira coisa, vamos entender, você precisa saber a estrutura do dashboard. Então, qual que é a estrutura básica de um dashboard? Que a gente pode comentar aí, né? Identificar como o tripé de um dashboard. Qual que é esse tripé? O dashboard ele consiste de uma base de dados, então a gente precisa de dados para o dashboard nascer, né? Então a gente precisa da base. Depois, qual que é o segundo pé? A gente precisa fazer as análises desses dados, dessa base de dados, que seria resumir, levantar aí todos os indicadores que você vai representar, os resultados que você vai ter que apresentar no seu dashboard. E por fim, o último pé seria a parte do layout, que é onde a gente tem ali o layout do painel, com todas as identificações. A gente trabalha bastante com a parte visual, né, de gráficos, imagens, ícones. Então, essa é a estrutura básica do dashboard. É o tripé: base, análises e depois o layout. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Agora, o que você precisa saber? Vamos pegar o primeiro pé, que seria a base. Para a base, alguns recursos importantes você precisaria saber do Excel. Por exemplo, essa base ela precisa estar formatada como uma tabela. Então, a gente tem um recurso do Excel que a gente formata uma tabela. E esse recurso de formatar até é bem interessante, né? Chega até a ser meio cômico, porque isso aconteceu comigo e eu acredito quem já conhece esse recurso do que eu estou falando, acho que passou pela mesma situação. Quando eu usei esse recurso pela primeira vez, eu apliquei esse recurso na tabela e quando a gente aplica, o Excel automaticamente já muda a nossa tabela de cor, né? Ele dá várias opções de estilo, de cores. Então, quando eu usei esse recurso, eu achei que ele só mudava realmente a estética ali da tabela, as cores. Eu falei, legal, interessante, né? Mas eu não dei muita bola quando eu conheci esse recurso.
Depois que eu fui descobrir que, na verdade, tem diversas vantagens em aplicar esse recurso. Não é uma simples alteração de estética ali da tabela. Ela proporciona diversas vantagens, inclusive no meu canal do YouTube, aqui eu tenho diversos conteúdos, né, aqui no Instagram, tenho diversos conteúdos falando disso, mas ela tem diversas vantagens porque é através deste recurso que o Excel realmente entende o que é uma tabela. Então ele já consegue identificar ali a nossa base de dados do dashboard. E isso é muito importante porque é da base que a gente vai construir toda a amarração com a segunda etapa lá do dashboard, que são as análises, e a terceira etapa, que é o layout. Então tudo vai ficar amarrado com essa base. E esse recurso de formatar como tabela é que permite essa amarração, né? Permite essa amarração toda. E falando ainda sobre base, é ideal também que você saiba de algumas fórmulas, porque sempre há necessidade de ali extrair algum tipo de informação da base, da própria base, criar uma coluna com extrair já algum tipo de informação, fazendo alguma ação ali dentro do Excel. O que a gente vê bastante presente nessa etapa da base são as fórmulas relacionadas à data, inclusive. Porque a grande maioria dos dashboards está muito presente essa questão de a gente ter que segmentar os nossos resultados por um dado período, né? Seja ele ano, mês, semana. Então isso é muito comum. O tempo dentro do dashboard ele é muito presente. Então por isso que na base a gente acaba tendo contato até usando fórmulas relacionadas à data. E o Excel tem, né, através de uma data que a gente tem ali numa célula, a gente já consegue extrair diversas informações com fórmulas, como por exemplo o ano daquela data, o mês, o dia da semana, o número da semana em relação ao ano, qual que é o último dia do mês daquela data, se é 30, se é 31, se é 28. Então, já temos aí diversas fórmulas que já permite fazer esse tipo de modelagem ali na base, né? E agora partindo para o segundo pilar, segunda etapa ali do dashboard, que seriam as análises. Nessa etapa também você precisa ali saber de alguns recursos, como por exemplo, um dos recursos até muito importantes e mais utilizados do Excel, que é a tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica, que é responsável por resumir, né, com facilidade toda a base de dados. Então, a sua base de dados, não importa o tamanho que ela tem, a quantidade de linhas, se são 100 mil linhas, 200 mil linhas, 50 mil linhas, a tabela dinâmica com facilidade já vai ali criar um resumo, vai extrair cálculos, soma, médias, qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo. Ela também consegue trabalhar ali com valores exclusivos, então você tira diversas informações ali já da base de dados com a tabela dinâmica. E nessa etapa de análises também acaba aparecendo aí algumas fórmulas, né, que geralmente são bem utilizadas nessa etapa, porque sempre nessa etapa de análise, a gente acaba tendo que fazer comparação de valores, né? Por exemplo, se você tem ali metas, um quadro de metas, por exemplo, que você tem que comparar com os resultados que estão vindo da base de dados, então tem que fazer comparações de valores e quem faz muito bem, né? As fórmulas que fazem muito bem esse tipo de comparação, no caso é a fórmula C, que é também uma das mais utilizadas dentro do Excel, em que a gente consegue fazer essas comparações lógicas, né, entre valores. Então é muito presente a fórmula C nessa etapa. Outra fórmula que também é muito presente é a fórmula do PROC-V, que o PROC-V é só uma função que trazem para uma célula, né, valores que estejam em outro lugar, em uma outra tabela, em outro lugar da planilha.
Então o PROC-V também é bem utilizado, não só o PROC-V, como as fórmulas de busca em geral, né? Temos a índice Corresp, podemos usar o PROC-X também. Então é presente nessa etapa também essas fórmulas. Uma outra ferramenta muito presente é a segmentação de dados, que a segmentação de dados a gente pode entender como se fosse o filtro da tabela dinâmica, pode ser o filtro da base de dados, mas geralmente no caso de dashboard a gente usa como filtro da tabela dinâmica, porque como eu disse, o dashboard, eu dei o exemplo do tempo, o tempo é muito presente, né? No dashboard a gente tem ali a segmentação do tempo, né? Pode ser meses, anos, e também pode ser outras segmentações. Se o dashboard trata ali de funcionários, você pode ter um certo demonstrativo ali de características ou de alguma coisa, de resultados sobre um funcionário, pode ser a sua segmentação, pode ser ali por um dado setor da empresa, pode ser ali por uma filial da empresa, enfim, qualquer coisa pode ser segmentada. Essa segmentação de dados, inclusive para ficar claro para quem nunca ouviu falar, são os botõezinhos de fato do dashboard. Todo dashboard você vai ver que a grande maioria deles tem ali botõezinhos que a gente aperta os botõezinhos e o dashboard se mexe. Aqueles gráficos, aquelas análises, os textos informativos, todos eles se mexem. Essa que é a segmentação de dados dentro do dashboard. E o que é muito presente também nessa parte de análises são os cálculos percentuais, porque também muitas das análises envolvem, né, ali status, progresso, desempenho. Então as porcentagens, né, os cálculos aí envolvendo porcentagens também acabam aparecendo bastante. E temos agora então o terceiro pé desse tripé, né, dessa estrutura do dashboard, que é o layout. Então nessa parte do layout, que a gente monta o painel propriamente dito, aí que aparecem bastante o que a gente pode chamar dos objetos flutuantes da planilha, né? Que até agora, quando a gente faz análises, mexe com a base de dados, mexe com tabela dinâmica, a gente está trabalhando ali em cima de tabelas, em cima de células mesmo. Então, nessa parte do layout, a gente agora costuma trabalhar bastante com objetos flutuantes, que são gráficos, imagens, ícones, caixas de textos, que eu vou falar um pouquinho agora de cada um. Por exemplo, gráficos. Gráficos são objetos flutuantes, porque a gente gera, todo gráfico no Excel, ele vem de uma tabela, né? Então a gente sempre ele é vinculado a uma tabela, só que o Excel ele já gera o gráfico automaticamente, o quê? Em cima da nossa tela ali. Então é um objeto flutuante que a gente consegue regular o tamanho, consegue mudar a posição dele onde a gente quer ali na nossa tela. Então um gráfico não deixa de ser isso, um objeto flutuante. E é simples, né? É simples de se gerar um gráfico no Excel. É só você selecionar a tabela, selecionar o tipo de gráfico e pronto, o Excel já gera para você. Só que o que você precisa saber ainda mais sobre gráfico? Porque nem sempre o gráfico que o Excel gera ali logo de cara é o que mais se adequa ali para o seu dashboard, porque lembrando que o dashboard ele tem que ter o quê? Clareza, né, na interpretação, tem que trazer clareza na interpretação dos dados. Então você precisa ter um conhecimento sobre o gráfico de saber personalizá-lo ali para atender ao seu objetivo. Então você vai ter que entender ali os elementos do gráfico, como modificar cada um. O que é importante também é saber qual tipo de gráfico, né, melhor a gente consegue aí colocar para cada tipo de análise. Então, isso é muito importante também, que você precisa saber. E além da parte de gráficos, a gente tem a parte de imagens e ícones, que é onde a gente consegue trabalhar bastante ali dentro do dashboard com o visual, né?
consegue trazer bastante a identidade visual da empresa, por exemplo, você coloca o logo, coloca as cores, uma imagem ali da empresa, você consegue trabalhar com ícones, onde você vai colocando de uma forma ali inteligente ali dentro do dashboard para que ele fique ali mais, né, claro, ali mais objetivo, né? A gente já bate o olho, já sabe ali o que está querendo dizer cada análise. Então a gente consegue, né, bastante mexer com essa parte visual, trazendo aí conforme a experiência melhora ali a interpretação dos resultados. Isso agiliza bastante. E o que costuma aparecer também são caixas de texto. Até essas caixas de texto é bem interessante porque um dashboard, além de ter ali gráficos, ícones, imagens, ele pode ter também textos informativos, textos curtos. Então, por exemplo, ali na sua segunda etapa de análises, você teve resultados ali, por exemplo, você teve um resultado importante dentro de alguma célula, e esse resultado importante você quer deixar à mostra ali no seu dashboard. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um vínculo do resultado dessa célula com a sua caixa de texto. Então, o valor que está sendo apontado naquela célula vai ser demonstrado na sua caixa de texto. Então, isso também é uma funcionalidade que é muito presente dentro do dashboard. Ok? Nossa, aí, né, então falei da estrutura básica aí do dashboard, falei sobre cada etapa. Aí você pode falar para mim, caramba, Luiz, nossa, é muita coisa que eu preciso saber, é muita coisa que eu preciso fazer. Mas não tem jeito, para a gente construir um dashboard, a gente precisa ter ali o conhecimento do Excel, as ferramentas, as funcionalidades. E o dashboard é a oportunidade aí do momento, é o que está sendo solicitado no mercado. E o Excel, né, esse conhecimento em Excel que a gente precisa ter no mercado de trabalho, já vem de muitos anos. O Excel está no mercado de trabalho, está sendo utilizado aí nas empresas há muitos anos. E não para, né? Não para. Cada vez mais as empresas estão exigindo o Excel. Ele está sendo cada vez mais trabalhado dentro das empresas. Não é à toa que agora, né, nas vagas de emprego, você olha ali os requisitos de vagas de emprego, pedem o Excel e tem a especificação já do conhecimento em Excel. É sempre o Excel avançado, conhecimento em VBA, que é a automação dentro do Excel, e o conhecimento em dashboards. Tem já a exigência de conhecimento em construção de dashboards. Então não tem jeito. Mas eu vou deixar aqui uma lição de casa para você, tá? Uma lição de casa para você. O que eu quero que você faça? Defina, né? Pense se realmente a construção de dashboards é uma oportunidade para você, para o seu crescimento profissional. Se for para você, a partir de segunda-feira, principalmente, a partir de segunda-feira, eu quero que você me acompanhe, né, mais próximo aqui no meu Instagram, que vou disponibilizar uma oportunidade para você aí ganhar aí o seu conhecimento, né, e avançar no seu crescimento profissional. Então fica aí essa lição de casa. E com isso a gente conclui o tema da nossa live de hoje. Agradeço muito aí a presença e nos vemos aí na nossa próxima live aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.